Ela não foi meramente rejeitada. Ela foi humilhada perante todas as matilhas do reino, pelo próprio rei Alfa, que a lua havia escolhido. Ferida e sozinha, ela foi encontrada desmaiada nas margens de um riacho por outro rei. E quando ela retornou ao mesmo lugar ao lado de um diferente rei Alfa, o companheiro que a havia rejeitado sentiu o elo gritar no momento em que a viu. Yansa nunca imaginou que o momento mais importante de sua vida aconteceria enquanto ela estava tentando se tornar invisível. A grande reunião anual era sempre assim. Centenas de lobos de cada matilha no reino de Shadowmoor reuniam-se no vasto salão de pedra do castelo principal, celebrando alianças, exibindo poder, fortalecendo laços. Para os alfas e suas famílias, era uma oportunidade de mostrar força e status. A matilha Borderlands não veio por honra, veio por obrigação. E Jansa estava encostada na fria parede de pedra nos cantos mais escuros do salão, vestindo o único vestido que possuía, um pedaço de linho desbotado remendado em vários lugares. As mangas estavam gastas nos punhos, a bainha irregular, onde ela mesma havia remendado um rasgo meses antes. Não pertencia ali, em um lugar cheio de sedas e veludos, joias e coroas. Mas era tudo o que ela tinha. Jansa mantinha os olhos baixos, seu cabelo escuro e encaracolado caindo sobre o rosto em uma tentativa de esconder seus olhos heterocromáticos. Aqueles olhos malditos que faziam as pessoas encarar, sussurrar, se afastar. Um dourado como âmbar quente, o outro prateado como metal polido. Diferente, estranho, errado. Ela havia aprendido cedo que era melhor não ser vista. Mas então aconteceu. Foi como se um raio de pura energia rasgasse o salão e a atingisse em cheio no peito. Jansa ofegou, sua mão voando para o coração enquanto uma sensação avassaladora explodia dentro dela. Não era dor. Era poder. Era conexão. Era algo tão intenso, tão absoluto, que fez seus joelhos enfraquecerem. Sua loba interior acordou com um rugido. Companheiro. A palavra ecoou por cada fibra de seu ser, inegável e sagrado. Jansa levantou a cabeça bruscamente, seus olhos procurando freneticamente pela multidão, seguindo aquela atração magnética que a arrastava com força irresistível em uma direção específica. E então ela ouviu. Rudolph estava no meio de uma conversa com o alfa de uma matilha vizinha quando ele sentiu. Não foi sutil. Não foi gentil. Foi como ser atingido por um raio que começou em seu peito e se espalhou por cada nervo, cada músculo, cada maldita célula em seu corpo. Seu lobo, normalmente controlado, contido, obediente, explodiu em frenesi absoluto. Companheira, agora encontre. Rudolph ficou completamente imóvel, a conversa morrendo em seus lábios. Seu coração batia forte em seu peito, bombeando sangue quente por suas veias com urgência primal. Ele podia sentir o elo se formando. Podia sentir aquela conexão dourada inevitável se solidificando como correntes invisíveis ligando sua alma a quem? Não. Alguma parte racional de sua mente sussurrou, alarmada. Não aqui, não agora, não na frente de todos. Mas já era tarde demais. Seus olhos escuros moveram-se por conta própria, varrendo o salão lotado, procurando a fonte daquela atração devastadora. E então ele a viu nos cantos, nas sombras onde lobos de matilhas insignificantes estavam. Uma loba. O elo cantava entre eles, quente e inevitável. E Rudolph sentiu algo que ele nunca em todos os seus 28 anos havia experimentado. Totalidade. Como se uma parte dele que sempre esteve faltando finalmente tivesse sido encontrada. Não. Rudolph forçou seus pés a se moverem antes que seu cérebro pudesse processar o que ele estava fazendo. Ele desceu da plataforma, a multidão se abrindo automaticamente diante dele e caminhou em direção à loba.
A cada passo, o elo pulsava mais forte. Seu lobo empurrava, exigia que ele corresse, que ele a alcançasse, que ele a reivindicasse. Minha, minha. Mas então Rudolf chegou perto o suficiente para realmente vê-la, e tudo dentro dele congelou. Ela parecia errada para o trono. O vestido que ela usava estava em farrapos. Ela estava descalça, descalça em seu salão. Seu cabelo escuro era uma massa selvagem e desalinhada de cachos que ela claramente não sabia como controlar. Sua postura era curvada, retraída para dentro como alguém que passou a vida inteira tentando não ser notada. E então ela levantou a cabeça e Rudolf viu seus olhos, um dourado, o outro prateado. Heterocromia. Amaldiçoada, sua mente forneceu automaticamente. Marcada. Diferente. Algo se contorceu no estômago de Rudolf. Não, não. Isso não podia estar acontecendo. Ele era o rei alfa de Shadowmoor. Ele precisava de uma aluna que fosse forte, poderosa, de linhagem nobre. Alguém que ele pudesse apresentar às outras matilhas com orgulho. Alguém que trouxesse honra e respeito ao seu nome. Não isso. Mas o elo não se importava com aparências. Não se importava com status social. Pulsava entre eles, quente e insistente, dizendo a Rudolf que ela era dele, que ela pertencia a ele, que ele precisava protegê-la, reivindicá-la, amá-la, amá-la. Rudolf quase riu do pensamento. Amar alguém que mal conseguia se vestir adequadamente. Ele olhou para ela novamente, realmente olhou, tentando encontrar algo, qualquer coisa que justificasse aquele elo. Mas tudo o que ele viu foram falhas. Pele pálida marcada por pequenas cicatrizes, ombros finos e frágeis, a expressão em seu rosto que era parte terror, e aqueles malditos olhos desiguais que a tornavam algo que as pessoas apontariam, sussurrariam, julgariam. Você não pode fazer isso. Uma voz fria e calculista sussurrou em sua mente. Pense no reino. Pense em sua posição. Você tem responsabilidades. Você tem uma imagem a manter. Mas seu lobo rugiu em protesto. Ela é nossa. Não importa. Ela é nossa. A guerra interna rasgou Rudolf, brutal e rápida. Parte dele, a parte instintiva primitiva, queria puxá-la para seus braços, esfregar seu cheiro sobre ela, declarar diante de todos que ela pertencia a ele. Mas a parte racional, a parte que havia sido treinada desde a infância para liderar, para governar, para sempre colocar o reino acima de tudo. Essa parte sabia o que tinha que ser feito. Rudolf tomou sua decisão e ele odiava que doesse. Você, Rudolf disse, e sua voz saiu mais fria do que ele pretendia. A loba piscou, confusão e esperança lutando em seu rosto. Rudolf deixou seu olhar varrer por ela lentamente, deliberadamente, avaliando cada detalhe para que todos ao redor pudessem ver o vestido esfarrapado, os pés descalços, o cabelo rebelde, aqueles olhos amaldiçoados. Faça isso rapidamente, ele ordenou a si mesmo, como arrancar um espinho, rápido e final. Isso deve ser algum tipo de erro, ele disse alto o suficiente para que cada lobo no salão ouvisse. Os deuses não poderiam ter me dado. Você como uma companheira. Ele viu o momento em que as palavras a atingiram. Viu a esperança em seus olhos vacilar. Bom, era melhor assim. Melhor acabar com qualquer ilusão agora. Eu senti o elo, Jansa sussurrou, sua voz tremendo, mas tentando ser firme. Você sentiu também. Eu sei que sim. E ele ainda tinha. O elo pulsava entre eles, quente e insistente, implorando para ser aceito. Mas Rudolf forçou sua expressão a permanecer fria. Sentir não significa aceitar, ele respondeu, escolhendo cada palavra para cortar. Olhe para você. Ele deu um passo para trás, criando distância física, e sentiu o elo protestar. Seu lobo arranhava furiosamente sob sua pele,
exigindo que ele parasse, que ele não fizesse isso. Silêncio, Rudolf ordenou a seu lobo internamente. Isso é necessário. Olhe o que você está vestindo. Ele continuou, mantendo sua voz firme mesmo, enquanto algo dentro dele se contorcia. Trapos. Você nem sequer usa sapatos. Seus olhos viajaram por ela novamente, forçando-se a catalogar cada imperfeição em voz alta. Você é estranha. Aqueles olhos ridículos e desiguais que a marcam como amaldiçoada. Ele pausou, vendo-a encolher-se. Pare. Algo dentro dele implorava. Você a está destruindo. Mas Rudolf não parou. Você realmente pensou que eu, o Rei Alfa de Shadowmoor, aceitaria alguém como você ao meu lado? Ao redor deles, sussurros irromperam como fogo se espalhando. Ela é da matilha Borderlands, aquela matilha pobre sem importância alguma, e aqueles olhos, eles sempre dizem que são um mau presságio. O Rei Alfa está certo em rejeitá-la. Ele podia ver lágrimas se formando em seus olhos. Mesmo enquanto ela lutava para não deixá-las cair, e algo dentro de Rudolf se quebrou com a visão. Você é um monstro, uma voz sussurrou. Eu sou um rei, ele respondeu friamente, e reis fazem escolhas difíceis. O elo é sagrado, Jansa sussurrou, sua voz embargada. Os deuses escolheram. Os deuses estavam errados. Rudolf a interrompeu, forçando certeza absoluta em sua voz. Mesmo enquanto seu lobo gritava em agonia, ele viu a loba loira de linhagem nobre que ele estava cortejando, que seria uma aluna adequada, se aproximar e segurar seu braço possessivamente. Perfeito. Deixe todos verem. Deixe todos saberem que ele tinha opções melhores. Eu preciso de uma aluna que seja digna de governar ao meu lado. Rudolf continuou, cada palavra saindo mais fácil agora que ele havia começado. Alguém forte, bonita, de sangue nobre. Alguém que traga honra ao meu nome. Ele olhou diretamente para os olhos desiguais de Jansa, forçando-se a manter sua expressão dura. Você não traz nada além de vergonha. Ele viu o momento em que as palavras finalmente a quebraram. Viu a última faísca de esperança morrer em seus olhos, e ele se odiou por sentir alívio. Rudolf, Jansa tentou novamente, desespero em sua voz. Agora, por favor, o elo enfraquece. Não há nós, ele disse com brutal finalidade. Termine isso, Rudolf ordenou a si mesmo. Termine agora antes que você mude de ideia. Em Shadowmoor, um rei só podia rejeitar um elo diante de testemunhas. Era a única maneira de torná-lo irreversível. Então ele se virou para a multidão reunida, sua voz subindo para que cada lobo no salão pudesse ouvir. Esta seria a declaração oficial. Irreversível. Eu, Rudolf, Rei Alfa, rejeito você, Jansa da matilha Borderlands, como minha companheira. O elo gritou em protesto. Rudolf sentiu algo se contorcer em seu peito, quente e doloroso. Ignore isso, ele ordenou a si mesmo. É apenas o elo protestando. Passará. Você não é digna de estar ao meu lado, ele continuou. Cada palavra tornando a rejeição mais real, mais permanente. Eu renuncio ao elo. E então aconteceu. A dor veio como uma onda de fogo líquido rasgando o peito de Rudolf. Ele cerrou o maxilar com força, os músculos de seu pescoço tensos, suas mãos cerrando em punhos tão apertados que suas unhas cortaram suas palmas. Mas ele não gritou. Ele não se curvou. Ele não mostrou fraqueza. Reis não mostravam fraqueza. A agonia era devastadora, como se algo vital estivesse sendo arrancado de dentro dele, queimando, cortando, destruindo. Seu lobo uivou em pura agonia, arranhando, implorando para que ele parasse, para que consertasse isso. Mas Rudolf manteve sua expressão fria e controlada, mesmo sentindo suor frio escorrer por sua têmpora, mesmo enquanto cada fibra de seu ser gritava em protesto. Jansa, no entanto, não tinha o mesmo controle. Ela gritou. O som rasgou o silêncio do salão,
selvagem, animal, devastador. Seus joelhos bateram no chão de pedra com força, e ela se dobrou sobre si mesma, suas mãos pressionadas contra o peito. Rudolf a observou sofrer e forçou-se a não se mover. Forçou-se a permanecer impassível, enquanto ela se estilhaçava no chão diante dele. Lágrimas escorriam pelo rosto de Jansa agora, soluços, sacudindo seu corpo frágil. A dor do elo quebrado a estava destruindo de dentro para fora, e Rudolf permaneceu ali, observando. Porque se ele se movesse, se ele cedesse por um único segundo, ele sabia que desmoronaria, que a puxaria para seus braços, que imploraria por perdão, que aceitaria o elo, independentemente das consequências. Então ele não se moveu. Ao redor dele, alguns lobos riram. Outros sussurraram. Muitos simplesmente observavam com um fascínio mórbido. "Tirem-na daqui", Rudolf disse, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Ele pigarreou. "Ela está fazendo uma cena patética." Uma loba idosa se aproximou hesitantemente e ajudou Jansa a se levantar. A loba rejeitada mal conseguia ficar de pé, seu corpo tremendo violentamente enquanto a dor continuava a rasgá-la. Por um momento, apenas um momento, os olhos de Jansa encontraram os de Rudolf, e o que ele viu ali o assombrou. Não era raiva, não era ódio. Era traição, dor absoluta e algo que parecia perigosamente próximo da rendição, como se algo fundamental dentro dela tivesse sido permanentemente quebrado. Então a loba idosa a arrastou para fora do salão e Jansa desapareceu. O silêncio pesado perdurou por alguns segundos antes que alguém, um dos alfas mais antigos, grunhisse em aprovação. "Uma decisão sábia, Rei Alfa", ele disse. "Um líder deve sempre colocar o reino acima dos sentimentos pessoais." Outros murmuraram em concordância. Ela nunca teria sido adequada. Rudolf não respondeu. Ele apenas assentiu rigidamente. Por dentro, a dor do elo rompido continuava a latejar. Não tão devastador quanto o que Jansa sentira, mas presente, constante. Uma ferida que ele sabia que nunca cicatrizaria. Mas ele era forte. Ele era o Rei Alfa. Ele suportaria. Lá fora, Jansa desabou contra a parede de pedra, escorregando até o chão. A dor física estava começando a diminuir em uma agonia surda e constante, mas a dor emocional que só aumentava. A vergonha queimava mais forte do que qualquer ferida. Ele olhou para mim e decidiu que eu não valia nada. Ele catalogou cada uma de minhas falhas em voz alta para que todos pudessem ouvir. Ele me chamou de amaldiçoada. Ele disse, "Eu trago vergonha." As palavras ecoavam em sua mente, repetindo-se sem fim, cada uma cortando mais fundo que a anterior. A loba idosa ficou ali por um tempo, sem saber o que dizer. Eventualmente, ela se agachou ao lado de Jansa. "Sinto muito", a loba mais velha disse e parecia genuíno. Ninguém merece o que aconteceu lá dentro. Mas Jansa mal ouviu. As lágrimas continuavam caindo, encharcando o vestido já arruinado. "O que você vai fazer?" a idosa perguntou suavemente. Jansa limpou o rosto com as costas da mão, embora fosse inútil. As lágrimas continuavam vindo. "Estou indo embora", ela sussurrou. "Indo para onde também?" "Eu não sei." E era a verdade. Qualquer lugar longe daqui, onde ninguém sabe. Onde ninguém sabe que sou indigna, que sou estranha, que sou amaldiçoada, que nem mesmo meu companheiro rejeitado me quis. A idosa hesitou, então assentiu lentamente. "Talvez seja para o melhor, um novo começo." "Não há novo começo", Jansa pensou amargamente. "Eu sempre serei isso. Eu sempre serei a loba que não foi boa o suficiente." Sozinha na escuridão, Jansa forçou-se a ficar de pé. Cada movimento era agonia. O elo quebrado pulsava como uma ferida aberta, crua e exposta. Mas ela respirou fundo. Uma, duas vezes, e deu um passo à frente, depois outro, e outro.
Ela não olhou para trás. A floresta a engoliu rapidamente. Pinheiros altos bloqueavam o luar, lançando sombras espessas que pareciam se mover e respirar. Jansa tropeçou em raízes retorcidas, seus pés descalços sangrando em pedras afiadas. A dor era insuportável, física e emocional, ambas a rasgando a cada passo. E então seu corpo tomou a decisão por ela. A transformação não foi consciente, não foi planejada. Foi puro instinto de sobrevivência. Jansa sentiu ossos estalando e se reformando, pele queimando enquanto pelos irrompiam, o mundo mudando de perspectiva enquanto ela caía de quatro. Normalmente a transformação era dolorosa, mais rápida. Desta vez, com o elo rompido ainda pulsando como uma ferida aberta em sua alma. Era pura agonia. Mas quando terminou, ela estava em sua forma de lobo, pequena, menor que a maioria das lobas, pelos escuros que se misturavam às sombras da floresta, e aqueles olhos que permaneciam desiguais mesmo em forma animal. Um dourado, um prateado, brilhando na escuridão. Corra, sua loba ordenou. Sobreviva. E ela correu. Pela noite sem fim, Jansa correu. Suas patas eram mais rápidas que seus pés humanos, mas ainda feridas. Sangrando onde pedras afiadas cortavam, ela cruzou riachos gelados que entorpeciam suas pernas, escalou encostas rochosas que rasgavam seus caminhos, atravessou moitas densas onde galhos arranhavam seu focinho e flancos. Mas ela continuou. Ela correu sem direção, cruzando limites que nem sabia que existiam até que o ar mudou, mais frio, mais limpo, e o cheiro da floresta se tornou diferente. Quando o sol finalmente nasceu, pintando o céu de rosa e dourado, Jansa estava exausta além da conta. Ela viu uma grande árvore à frente com raízes retorcidas que criavam um pequeno espaço abrigado na base. Seu corpo doía tanto que ela mal conseguia manter sua forma de lobo. Apenas alguns minutos, ela pensou, cambaleando em direção à árvore. Eu só preciso descansar por alguns minutos. Jansa se encolheu entre as raízes, seu focinho enfiado sob o rabo, seu corpo tremendo de exaustão e dor. Ela fechou os olhos, um dourado, um prateado, e deixou a escuridão a tomar. Vozes a acordaram. Jansa abriu os olhos lentamente, desorientada. Há quanto tempo ela havia dormido? O sol estava mais alto agora, filtrando-se pelas folhas. Por aqui uma voz masculina estava dizendo por perto. Tem certeza? Não vejo rastros de veado. Outra voz respondeu. Caçadores. O instinto de Jansa gritou. Perigo! Ela tentou se levantar, tentou correr, mas seu corpo estava muito rígido, muito dolorido. Antes que ela pudesse se mover, 2 homens emergiram entre as árvores. Eles pararam quando a viram. Eram grandes, vestindo couro gasto e carregando arcos. O primeiro era mais velho, com uma barba espessa salpicada de grisalho. O segundo era mais jovem, com uma cicatriz atravessando sua bochecha. Bem, olhe só, o mais velho disse, aproximando-se cautelosamente. Uma loba, muito pequena para ser um macho adulto, deve ser uma fêmea. Jansa tentou rosnar um aviso, mas o som que saiu foi fraco, patético. Seu corpo estava exausto demais para parecer ameaçador. Ela parece ferida, o mais jovem observou, mantendo distância. Olhe para as patas dela. Ela está sangrando. Ela está sozinha também. O homem mais velho franziu a testa. Estranho. Lobos não viajam sozinhos assim. Jansa conseguiu se levantar sobre as pernas trêmulas, recuando contra o tronco da árvore. Cada músculo protestava. Ela só queria que eles fossem embora, para deixá-la em paz. Nós poderíamos matá-la, o mais jovem sugeriu. A pele ainda vale alguma coisa, mesmo que ela seja pequena. Talvez, o mais velho concordou. Vamos nos aproximar. Não queremos que ela fuja. Eles deram passos cautelosos em direção à Jansa. E foi então que ela cometeu o erro fatal. Exausta, assustada, desesperada, Jansa levantou a cabeça e abriu os olhos.
olhando diretamente para os homens, esperando que o olhar os fizesse hesitar, recuar. Mas o que aconteceu foi o oposto. Ambos os homens congelaram porque viram seus olhos. Um dourado como o sol da manhã, o outro prateado como metal derretido. Diferente e desigual. O homem mais jovem deu um passo abrupto para trás, sua mão voando para fazer um sinal protetor contra o mal. Pelos deuses, ele sussurrou, sua voz tremendo. Os olhos dela são diferentes. O homem mais velho empalideceu, mas sua expressão rapidamente mudou de medo para algo mais perigoso. Raiva misturada com determinação fria. Olhos desiguais, ele disse cuspindo no chão. Amaldiçoada. Jansa tentou recuar mais, mas não havia para onde ir. Suas costas já estavam pressionadas contra a árvore. Não, o homem mais jovem disse, sua voz aumentando histérica. Não, não podemos deixar algo assim viver. Minha avó me disse, criaturas com olhos desiguais trazem infortúnio, morte, ruína. Jansa tentou rosnar novamente, tentou parecer perigosa, mas estava muito fraca. Tudo o que saiu foi um gemido baixo. Ela está fraca, ferida. Ela não será capaz de nos machucar. Exatamente. O homem mais velho concordou, avançando. E podemos arriscar deixar uma maldição assim solta na floresta? Jansa tentou correr. Suas patas se moveram, mas estavam muito fracas, muito lentas. Ela mal deu 3 passos antes de tropeçar e cair. O homem mais velho a alcançou primeiro. Sua bota atingiu o lado de Jansa com força brutal, fazendo-a rolar pelo chão. A dor explodiu por suas costelas já machucadas. Jansa tentou se levantar, mas o homem mais jovem estava lá, chutando suas patas dianteiras. Ela ouviu algo estalar, uma dor aguda rasgando sua perna. Criatura amaldiçoada! O homem mais velho rosnou, chutando novamente. Você deveria ter morrido ao nascer. Jansa choramingou, o som alto e desesperado. Ela tentou morder, tentou se defender, mas cada movimento só trazia mais dor. Outro chute, desta vez na cabeça. Estrelas explodiram na visão de Jansa. O mundo girou. Vamos terminar isso rapidamente, o homem mais velho disse, embora sua voz parecesse vir de muito longe. Não quero ficar perto dessa coisa por mais tempo do que o necessário. Jansa sentiu mãos ásperas a agarrarem, arrastando seu corpo de loba pelo chão. Ela tentou lutar, mas não tinha forças. Cada respiração era agonia. O som da água corrente ficou mais alto. Um riacho. Aqui, o homem mais velho disse, vamos deixá-la aqui. Eles a jogaram na margem do riacho. O corpo de Ansa bateu contra pedras lisas, tirando o ar de seus pulmões. Ela jazia ali, incapaz de se mover, observando através de olhos embaçados, enquanto os homens se aproximavam. O homem mais velho levantou a bota e pisou com força brutal nas costelas de Jansa. Ela ouviu e sentiu o osso quebrar. A dor era tão intensa que ela nem conseguiu choramingar. Que os deuses tenham misericórdia, o homem mais velho disse sem misericórdia em sua voz, e livrem este mundo de mais uma maldição. Outro chute na cabeça desta vez, e o mundo de Jansa se apagou. A última coisa que ela sentiu antes que a escuridão a tomasse foi a água fria do riacho tocando seu pelo e um pensamento distante. Rudolf estava certo. Eu sempre fui amaldiçoada. Então não havia nada. Seu corpo de loba queria se regenerar, mas a rejeição havia quebrado a cura por dentro. Lauron, rei alfa de Lunaris, com longos cabelos dourados, acordou com uma inquietação que não conseguia nomear. Não era medo. Não era preocupação. Era algo mais profundo, mais instintivo. Seu lobo estava agitado, arranhando sob sua pele, impulsionando-o a sair, a patrulhar. Ele se vestiu rapidamente e deixou o castelo, transformando-se em sua forma de lobo, assim que passou pelos portões. Seu pelo dourado brilhou sob o sol da manhã, enquanto ele corria pela floresta. Normalmente, ele patrulhava as fronteiras do reino apenas uma vez por semana. Mas hoje algo o puxava.
Seus sentidos estavam em alerta máximo, orelhas eriçadas, nariz capturando cada cheiro no vento. E então ele sentiu sangue fresco. Lauren acelerou, patas poderosas devorando a distância. O cheiro ficou mais forte quando ele se aproximou do riacho que marcava o limite leste de seu território. E então ele a viu, uma loba, pequena, pelos escuros ensopados de sangue e água, imóvel na margem do riacho. Lauren voltou à forma humana enquanto corria para ela, seu coração batendo com algo que ele não entendia. Ele caiu de joelhos ao lado da pequena loba, suas mãos estendendo-se com o máximo cuidado. Viva! Ela ainda estava viva. Lauren podia ver sua respiração, tão fraca, tão superficial que ele quase não a percebeu. Sangue manchava a água ao redor dela. Hematomas e marcas de espancamento cobriam seu pequeno corpo. Uma de suas patas dianteiras estava em um ângulo antinatural, quebrada. Suas costelas pareciam afundadas de um lado. Quem fez isso? Raiva fria encheu Lauren. Quem quer que tivesse espancado esta pequena e indefesa loba até a beira da morte, ele afastou o pensamento. Primeiro, ele tinha que salvar a vida dela. Depois, ele lidaria com quem quer que tivesse feito isso. E então, enquanto ele ajustava seu corpo mole em seus braços, Lauren viu. Os olhos dela se abriram por uma fração de segundo, apenas um breve momento de consciência antes de se fecharem novamente. Mas Lauren viu um olho dourado, o outro prateado. Diferente. Único. Seu lobo interior rugiu. Proteja, Salve! Lauren segurou a pequena loba ferida contra o peito com infinito cuidado e começou a correr de volta para o castelo. Cada passo era medido, controlado, cuidadoso para não sacudi-la demais, para não causar mais dor do que ela já estava sofrendo. Seu corpo era alarmantemente leve, leve demais até para uma pequena loba. Há quanto tempo ela estava sem comer? Quanto sangue ela havia perdido? Aguente firme, Lauren pensou ferozmente. Só mais um pouco. Você está segura agora. Seu pelo escuro estava ensopado. Parte água do riacho, parte sangue. Lauren podia sentir sua respiração fraca e irregular contra o peito. Podia sentir o leve tremor de seu corpo, mesmo inconsciente. Quando ele finalmente alcançou o castelo, os guardas no portão se aprumaram imediatamente quando o viram. Rei Alpha, um deles começou, mas parou quando viu o que Lauren carregava. Mandem chamar a curandeira, Lauren ordenou, sua voz firme, mas urgente. Digam a ela que é uma emergência. Preparem um quarto na ala de recuperação. O guarda não hesitou. Ele se virou e correu para dentro do castelo. Lauren passou pelos portões e subiu os largos degraus de pedra. Servos recuaram enquanto ele passava, olhos arregalados ao verem a loba ensanguentada nos braços de seu rei. A curandeira já estava esperando quando ele chegou à ala de recuperação. Pela mãe Lua, ela sussurrou quando viu a condição da loba. O que aconteceu? Eu a encontrei perto do riacho leste, Lauren disse, deitando a loba suavemente na cama limpa que havia sido preparada. Espancada, quase morta. Há quanto tempo? Talvez meia hora. O sangue ainda estava fresco quando eu cheguei lá. A curandeira trabalhou em silêncio por alguns momentos, seus dedos habilidosos sondando gentilmente costelas quebradas, examinando a perna fraturada, limpando o corte na cabeça. Ela teve sorte de você a ter encontrado, a curandeira disse finalmente, sua voz grave. Mais uma hora e ela teria morrido de hipotermia ou perda de sangue. Lauren assentiu. Você pode salvá-la? Posso tentar, mas será difícil. As costelas precisarão de tempo para cicatrizar. E aquela perna, ela pausou. Precisarei colocá-la de volta no lugar. Vai doer mesmo que ela esteja inconsciente. E sempre há risco de infecção. Faça o que for necessário, Lauren disse. Precisarei de espaço para trabalhar. Ela disse gentilmente, mas firmemente. Você pode se esperar lá fora? Lauren hesitou. Seu lobo se arrepiou com a ideia de deixá-la. Tudo bem, ele concordou relutantemente.
mas me chame quando terminar. Sim, Rei Alpha. Lauren saiu do quarto, mas não foi longe. Ele ficou no corredor do lado de fora, encostado na parede, esperando. Por que isso importa tanto? Ele se perguntou. Ela é uma estranha, uma loba que você encontrou ferida. Você já ajudou outros antes. Mas ele nunca havia sentido essa urgência, essa necessidade de proteger. É porque ela estava tão quebrada, ele decidiu, tão perto da morte. Qualquer um sentiria compaixão. Mas no fundo, Lauren sabia que era mais do que isso. Aqueles olhos, um dourado, um prateado único extraordinário. Foram horas antes que a curandeira emergisse do quarto. Lauren se aprumou de uma vez. Como ela está? Viva? A curandeira disse, e Lauren sentiu alívio inundá-lo. Estável por enquanto. Limpei as feridas, ajeitei a perna, enfaixei as costelas. Ela está descansando agora, mas levará tempo e precisará de cuidados constantes nas primeiras semanas. Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa. Lauren ordenou. Lauren, ela disse usando o nome dele. Quem é ela? Eu não sei, ele admitiu, mas descobrirei quando ela acordar. 3 dias se passaram. Lauren acabara de entrar no quarto para sua visita matinal quando sentiu algo diferente no ar. E então ele viu que não era mais uma loba deitada na cama. Era uma mulher. Lauren parou na porta. A transformação deve ter acontecido durante a noite. A curandeira havia mencionado que poderia ocorrer, mas ver era diferente de saber. Ela era pequena, mesmo em forma humana, delicada. Cabelos escuros e cacheados espalhavam-se pelo travesseiro branco como uma nuvem sombria. Sua pele era pálida, com hematomas que pareciam piores em forma humana. Amarelo esverdeado ao redor das costelas enfaixadas, roxo ao longo de seus braços. A curandeira a vestira com uma simples camisola de linho que a cobria adequadamente, mas Lauren podia ver as bandagens através do tecido fino. Ele se aproximou da cama lentamente, quase reverentemente, e foi então que ele viu seu rosto. Linda. Foi o primeiro pensamento que lhe veio à mente. Não da maneira óbvia e polida que tantas mulheres na corte eram. Esta era uma beleza mais sutil. Traços delicados, longos cílios escuros repousando contra bochechas pálidas, lábios levemente entreabertos, enquanto ela respirava, e então seus olhos se abriram. Lauren ficou imóvel, um olho dourado como âmbar, o outro prateado como a lua. Extraordinários, Lauren pensou, incapaz de desviar o olhar. Ela piscou lentamente, desorientada, tentando entender onde estava. E então seus olhos, aqueles olhos magníficos e únicos, focaram nele. Medo brilhou em seu rosto. Ela tentou se encolher, gemendo quando o movimento puxou suas costelas feridas. Não se mova, Lauren disse rapidamente, mantendo a voz gentil. Você está machucada. Ela congelou, estudando-o com óbvia cautela. Quem? Sua voz saiu quebrando. Quem é você? Lauren pegou a xícara de água da mesinha de cabeceira e se aproximou lentamente, dando a ela tempo para protestar se quisesse. Meu nome é Lauren, ele disse calmamente. Eu sou o Rei Alpha de Lunaris, e você está em meu castelo na ala de recuperação. Ele ofereceu a água. Ela hesitou, então a pegou com as mãos trêmulas, bebendo em pequenos goles. Como eu cheguei aqui? Eu a encontrei, Lauren disse, perto do riacho na fronteira leste do meu território. Você estava gravemente ferida. Ele viu as memórias retornarem, viu a dor atravessar seu rosto, viu seus olhos se encherem de lágrimas, que ela piscou furiosamente para afastar. Os caçadores, ela sussurrou, eles a machucaram. Ela assentiu lentamente, sem encontrar os olhos dele. Lauren sentiu uma raiva fria solidificar em seu estômago. Por quê? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, ela levantou o olhar para encontrar o dele. E Lauren viu. Viu a vergonha ali, a expectativa de rejeição. Ela está esperando que eu reaja como eles, ele percebeu.
Ela pensa que eu a verei como amaldiçoada. Meus olhos, ela disse finalmente, sua voz tão baixa que ele quase não ouviu. Eles viram meus olhos e pensaram que eu trazia uma maldição. Lauren manteve o olhar dela. Seus olhos não são uma maldição, ele disse com absoluta convicção. Eles são extraordinários, ela piscou assustada. O que extraordinários? Lauren repetiu. Únicos, eu nunca vi nada igual. E eles definitivamente não são uma maldição. Lágrimas encheram seus olhos novamente, mas desta vez ela não as conteve. Elas simplesmente escorreram silenciosamente pelo seu rosto. Você realmente acredita nisso? Sim, Lauren disse sem hesitação. Eu sim. Ela fez um pequeno som quebrado, meio soluço, meio respiração. Lauren queria confortá-la, mas ele não sabia se seria bem-vindo. Então ele simplesmente ficou ali, presente, deixando-a processar. Eventualmente ela limpou o rosto com as costas da mão. Desculpe, ela murmurou. Você não precisa se desculpar. O silêncio se estabeleceu por um momento. Você tem um nome? Lauren perguntou gentilmente. Ela hesitou então. Yansa. Yansa? Lauren repetiu. E ele gostou do som. É um nome lindo. Ela olhou para ele como se ninguém nunca tivesse dito aquilo antes. Obrigada, ela sussurrou, por me salvar, por me trazer aqui, por não a voz dela falhou. Por não te julgar por seus olhos, Lauren terminou suavemente. Ela assentiu. Yansa, você está segura aqui, Lauren disse firmemente. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai te julgar. Você tem minha palavra. E enquanto ele olhava para aquela jovem, ferida e quebrada, mas ainda viva, ainda lutando, Lauren fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele a ajudaria a se curar, não apenas fisicamente, mas também das feridas invisíveis que ele podia ver tão claramente em seus olhos extraordinários. Dias viraram semanas. Yansa se recuperou lentamente. Lauren a visitava diariamente. A princípio, as visitas eram breves. Ele simplesmente verificava como ela estava, trazia frutas frescas ou flores do jardim, conversava sobre coisas simples e seguras. Yansa era cautelosa, quieta, como se ainda esperasse que ele mudasse de ideia, que decidisse que ela não valia o esforço. Mas Lauren foi paciente. Pouco a pouco, ela começou a relaxar. Ela falava sobre tudo, exceto Shadowmoor. Nunca sobre o que havia lhe acontecido antes que ele a encontrasse. E Lauren não pressionou. Quando a curandeira finalmente declarou Yansa bem o suficiente para se mover livremente pelo castelo, Lauren fez uma proposta. Yansa, quero te fazer uma oferta. Ela se encolheu ligeiramente, mas não se afastou. Que tipo de oferta? Fique em Lunares, Lauren disse, como parte do reino. Eu não entendo. Você precisa de um lugar seguro para se reconstruir. E Lauren pausou, escolhendo suas palavras com cuidado. Eu poderia usar sua ajuda em questões diplomáticas, organização, planejamento. Você é inteligente e observadora. Eu vi isso em nossas conversas. Você poderia ser valiosa aqui. Valiosa? Yansa repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Sim, valiosa. Ela o estudou, procurando mentiras, procurando armadilhas, mas encontrando apenas sinceridade. E em troca, eu te ajudo. Eu te treino se você quiser. Autodefesa, estratégia, qualquer coisa que você precise para nunca mais se sentir indefesa. Yansa ficou em silêncio por um longo tempo. Então, lentamente, ela assentiu. Tudo bem, eu aceito. Lauren sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela vira dele. E foi assim que a transformação de Yansa começou. Lauren era um professor paciente, mas exigente. Ele começou com defesa básica. Dias viraram semanas, semanas viraram meses. Yansa ficou mais forte, mais rápida, mais confiante. Lauren a ensinou não apenas combate físico, mas estratégia. Como ler as pessoas, como antecipar movimentos, como usar sua mente tanto quanto seus músculos. E Yansa aprendeu.
Ela também começou a ajudar Lauren com assuntos do reino, assim como ele havia proposto. A princípio, eram tarefas simples, organizar assembleias, falar com a aldeia. Mas conforme Lauren viu sua capacidade, ele a envolveu mais. Jansa tinha um talento natural para isso. Ela via padrões que outros perdiam, fazia perguntas que ninguém mais pensava em fazer. Você é boa nisso, ele disse a ela. Melhor do que muitos conselheiros que tive. Jansa corou com o elogio, mas não desviou o olhar como teria feito meses antes. Obrigada, ela disse, e sua voz era firme. E conforme os meses se passavam, algo mais mudou. Jansa não andava mais curvada. Ela não escondia mais o rosto. Ela não evitava mais o contato visual. Ela se movia com confiança agora. Cabeça erguida, ombros para trás. Quando alguém olhava para seus olhos heterocromáticos com curiosidade, ela devolvia o olhar sem vergonha. Ela havia mudado fisicamente também. Tempo de recuperação, comida adequada e treinamento constante haviam transformado seu corpo. Ela ganhou músculos, definição. Sua pele tinha uma cor saudável. Seu cabelo brilhava. Mas a maior mudança foi interna. Jansa conhecia seu valor agora. E Lauren observava tudo isso com algo que ele estava começando a reconhecer como mais do que a simples satisfação de um mentor. Foi durante uma sessão de treinamento particularmente intensa que Lauren finalmente admitiu a si mesmo. Eles estavam praticando combate corpo a corpo. Jansa conseguiu desequilibrá-lo, algo que ela nunca havia feito antes. E agora ela estava sobre ele, respirando pesadamente, olhos brilhando com triunfo. Eu consegui, ela disse sorrindo. Um sorriso genuíno, amplo, lindo. E Lauren olhou para ela, realmente olhou, e sentiu algo apertar em seu peito. Ah, não, ele pensou. Estou me apaixonando por ela. Não era um elo de alma. Lauren nunca havia sentido isso, mas isso era algo real, algo profundo. Ele admirava sua força, sua resiliência, sua inteligência. Ele gostava do jeito que ela o desafiava intelectualmente, como ela não tinha medo de discordar quando achava que ele estava errado. Ele amava o som de sua risada, rara a princípio, mas cada vez mais frequente à medida que ela começava a se sentir segura. Ele amava o jeito que seus olhos brilhavam quando ela aprendia algo novo. Um dourado, um prateado, absolutamente extraordinários. Lauren. A voz de Jansa o puxou de volta. Você está bem? Ele se levantou, sacudindo a poeira de suas roupas. Estou ótimo, ele disse. E era verdade, porque mesmo que ele estivesse se apaixonando por ela, mesmo que isso complicasse tudo, ele não se arrependia de uma única coisa. Jansa também estava sentindo algo mudar. A princípio, Lauren era simplesmente o alfa que a havia salvado. Gentil, sim, respeitoso, sim, mas distante. Seguro. Mas conforme eles passavam mais tempo juntos, essa distância desapareceu. Ela começou a notar pequenas coisas. O jeito que seus olhos azuis brilhavam quando ele ria. O jeito que ele inclinava a cabeça quando estava pensando profundamente. O jeito que seus longos cabelos loiros caíam em seu rosto quando ele se inclinava sobre mapas e documentos. Ela notou como ele era gentil com todos, servos, guardas, conselheiros, não porque ele tinha que ser, mas porque ele se importava. Ela notou o jeito que ele olhava para ela, não com pena, não com desconforto em seus olhos, mas com respeito, admiração e algo mais. Algo que fazia seu estômago revirar de uma maneira que ela não entendia. Não, ela disse a si mesma. Não pense assim. Ele é um rei. Você é apenas Jansa. Mas a voz estava mais fraca agora, porque ela não era mais apenas Jansa. Ela era Jansa, a conselheira de Lauren. Jansa, que podia derrubar oponentes maiores em combate. Jansa, cujas ideias eram ouvidas e valorizadas. Durante uma noite tranquila na biblioteca do castelo,
Yansa estava revisando um tratado comercial quando Lauron entrou carregando 2 taças de vinho. Pensei que você poderia usar um descanso, ele disse, oferecendo-lhe uma taça. Jansa a pegou com um sorriso. Obrigada. Lauron sentou-se na cadeira ao lado dela e, por um tempo, eles simplesmente beberam em silêncio confortável. Jansa, Lauron disse eventualmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você está feliz aqui? Jansa olhou para ele surpresa. Por que você pergunta? Porque quero ter certeza, Lauron disse. E havia sinceridade genuína em sua voz. Que você está aqui porque quer estar, não porque sente que tem que estar. Jansa considerou a pergunta cuidadosamente. A princípio, ela admitiu, eu não sabia o que sentia. Eu estava apenas sobrevivendo. Mas agora, ela pausou, procurando as palavras certas. Agora, não consigo imaginar estar em nenhum outro lugar. Lunares a voz dela falhou por um momento. Lunares é o primeiro lugar que realmente parece lar. E você? Ela parou percebendo que estava prestes a dizer demais. Eu? Lauron incentivou gentilmente. Yansa encontrou os olhos dele. Aqueles olhos azuis que realmente a viam, que nunca a julgaram, que sempre a trataram com respeito. Você me deu algo que eu nunca tive antes, ela disse suavemente. Você me ensinou que eu tenho valor. Ela pausou, seu coração batendo forte. Você me ensinou a me ver do jeito que você me vê. O silêncio que se seguiu foi carregado. Lauron olhou para ela com uma intensidade que fazia o ar entre eles parecer eletricamente vivo. E como você acha que eu te vejo? Ele perguntou, sua voz baixa. Yansa engoliu. Como alguém extraordinário. Sim, Lauron disse, inclinando-se um pouco mais perto. Extraordinária, forte, inteligente, corajosa. Ele pausou, seus olhos nunca deixando os dela. Linda. O coração de Yansa parou. Me desculpe, ele disse rapidamente, recuando. Eu não deveria ter. Isso foi inapropriado. Jansa o encarou sem saber o que dizer. Eles se olharam por um longo momento, algo não dito pairando entre eles, mas nenhum deles deu o próximo passo. No dia seguinte, Lauron estava em seu escritório revisando relatórios comerciais quando um mensageiro bateu à porta carregando um pergaminho selado com o brasão de Shadowmoor. Um lobo preto uivando sob uma lua crescente. Ele rompeu o selo e leu. Rei Alfa Lauron de Lunares, é com grande honra que o convido ao grande baile real de Shadowmoor a ser realizado na próxima lua cheia. Será uma ocasião de celebração onde finalmente apresentarei minha escolhida como Luna ao lado do trono. Sua presença honrará este reino e fortalecerá os laços entre nossas terras. Respeitosamente, Rudolph, Rei Alfa de Shadowmoor. Lauron releu o convite 3 vezes, algo se contorcendo em seu estômago. Shadowmoor, o reino de onde Yansa havia fugido. Ele nunca a havia pressionado por detalhes. Ela compartilharia quando estivesse pronta. Mas ele sabia que algo terrível havia acontecido lá. Algo que a havia deixado quebrada e sangrando na fronteira de suas terras. Eu deveria ir? Lauron se perguntou. Diplomaticamente fazia sentido. Recusar seria um insulto. Mas a ideia de retornar àquele lugar, sabendo o que Yansa havia sofrido, ele ainda estava considerando quando ouviu uma batida suave na porta. Entre. Jansa entrou carregando uma pilha de documentos. Ela usava um vestido simples, mas elegante de linho azul escuro que realçava seus olhos heterocromáticos. Seu cabelo escuro estava preso em um rabo de cavalo prático, alguns cachos soltos emoldurando seu rosto. Ela era linda, mas mais do que isso, ela era confiante. Sua postura era ereta, seu olhar direto, seu sorriso pequeno, mas genuíno. Não havia mais vestígios da loba curvada e assustada que ele havia encontrado meses atrás. Eu trouxe tudo o que você pediu, ela disse, colocando os documentos na mesa. Então ela notou o pergaminho na mão dele. Más notícias. Lauron hesitou. Um convite para um baile em Shadowmoor.
Ele viu o momento em que o nome do reino a atingiu. Sua postura ficou ligeiramente mais rígida, seus dedos se fechando em punhos sem querer, mas ela não desviou o olhar. Ela não encolheu. Shadowmore, ela repetiu, sua voz cuidadosamente neutra. O grande baile real. Você sabe sobre isso? Todos sabem, Yansa disse. É onde o rei Alpha apresenta sua escolhida oficialmente, sua futura Luna. Algo atravessou seu rosto, tão rápido que Lauren quase não percebeu. Dor, raiva e então determinação. Você vai? Ela perguntou. Eu estava pensando em recusar, Lauren admitiu. Dado que, bem, você veio de lá, e claramente algo aconteceu que a machucou. Não quero colocá-la em uma posição desconfortável. Jansa ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o convite. Então seus olhos se ergueram para os dele com intensa ferocidade. Eu quero ir, Lauren piscou surpreso. Tem certeza? Absolutamente, Yansa disse. E havia algo em sua voz que ele nunca tinha ouvido antes. Algo próximo a um desafio. Passei meses me reconstruindo, ficando forte, provando a mim mesma que tenho valor. Ela pausou, erguendo o queixo. É hora de mostrar a eles também. Lauren a estudou por um longo momento. Yansa, você não precisa provar nada a ninguém, especialmente a pessoas que a machucaram. Eu sei, ela disse, mas eu quero. Não por eles, por mim. Eu quero olhar nos olhos de todos que me julgaram, que me desprezaram, que me trataram como se eu fosse menos, e quero que eles vejam o que me tornei. Ela deu um passo mais perto, seus olhos nunca deixando os dele. E quero ir com você se você me quiser ao seu lado naquela noite. Eu me sentiria honrada e segura. O coração de Lauren disparou. A honra seria minha, ele disse, e era a verdade absoluta. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Jansa. Amplo, genuíno, lindo. Então vamos mostrar a Shadowmore que eles subestimaram a loba errada. Os dias antes do baile passaram em um borrão de preparação e antecipação nervosa. Lauren providenciou o vestido mais fino que as costureiras de Lunares poderiam criar. Quando Jansa o viu pela primeira vez, um vestido de seda verde esmeralda que combinava perfeitamente com o tom dourado de um de seus olhos com bordados prateados que refletiam o outro. Ela ficou sem palavras. É perfeito, ela sussurrou, tocando o tecido reverentemente. Assim como você? Lauren disse antes que pudesse se conter. Yansa corou, mas não desviou o olhar. Algo estava mudando entre eles. Algo que vinha crescendo por meses, mas agora parecia prestes a finalmente vir à tona. Na noite anterior à viagem, Lauren a encontrou no jardim, olhando para as estrelas. Nervosa? Ele perguntou, aproximando-se. Um pouco, Yansa admitiu, mas também animada. Isso é estranho? Não, Lauren disse. É humano. Eles ficaram em silêncio por um momento, o ar noturno fresco contra sua pele. Lauren, Jansa disse finalmente. Obrigada por tudo. Por me salvar, por me dar um lar, por me ensinar que sou mais do que as pessoas me disseram que eu era. Yansa, você sempre foi extraordinária. Lauren disse gentilmente. Eu apenas a ajudei a ver isso. Ela se virou para olhá-lo e, ao luar, seus olhos heterocromáticos brilhavam como pedras preciosas. Ainda assim, obrigada. E Lauren soube naquele momento que estava completamente e irrevogavelmente apaixonado por ela. Mas não era o momento de dizer isso. Ainda não. Havia algo que precisava ser resolvido primeiro. A jornada para Shadowmore levou 2 dias de carruagem através de florestas densas e planícies abertas. Jansa ficou quieta durante a maior parte do caminho, olhando pela janela, claramente processando o retorno ao lugar onde tudo havia começado. Lauren não a pressionou. Ele simplesmente permaneceu presente, oferecendo sua companhia silenciosa. Na noite anterior à chegada, quando pararam em uma estalagem, Jansa finalmente falou sobre isso. Ela falou suavemente enquanto jantavam. Foi no grande encontro anual em Shadowmore que tudo aconteceu.
Lauren esperou, dando-lhe espaço para continuar se quisesse. Eu senti o elo, Jansa disse, sua voz distante como se estivesse revivendo a memória. Com o rei Alfa, com Rudolf. E por um único momento, pensei que finalmente provaria que tinha valor. Ela deu uma risada amarga. Mas ele olhou para mim e viu apenas falhas. Meus olhos, minhas roupas pobres. E ele não apenas me rejeitou publicamente. Na frente de todos, ele me humilhou. Disse tudo o que odiei ouvir a vida inteira. Lauren sentiu uma raiva fria endurecer em seu peito. Ele é um tolo, Lauren disse simplesmente. Jansa olhou para ele, surpresa. Qualquer um que olhe para você e não veja o quão extraordinária você é um tolo cego, Lauren continuou. E amanhã, quando entrarmos naquele salão, você vai mostrar a ele exatamente o que ele perdeu. Jansa sorriu, pequeno, mas genuíno. Obrigada, ela sussurrou. E Lauren jurou a si mesmo que a protegeria, não importa o que acontecesse. Quando eles finalmente chegaram ao castelo de Shadowmoor, uma estrutura imponente de pedra escura que parecia sugar a luz ao redor, Jansa respirou fundo várias vezes antes de sair da carruagem. Pronta? Lauren perguntou, oferecendo sua mão. Jansa olhou para a mão dele, depois para o castelo, depois de volta para ele. Pronta? Ela confirmou, colocando sua mão na dele. Eles desceram da carruagem juntos, e imediatamente todas as cabeças se viraram. Lauren estava impressionante em traje formal, uma túnica de veludo azul escuro que realçava seus olhos sobre uma camisa branca impecável, longos cabelos loiros parcialmente presos com uma faixa de couro trabalhada, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. Ele irradiava poder controlado e a elegância natural de alguém nascido para liderar. Mas foi Jansa quem roubou o fôlego de todos. O vestido esmeralda abraçava as curvas recém-definidas pelo treinamento, realçando a figura atlética, porém feminina, que ela havia construído nos últimos meses. Uma cintura marcada, ombros fortes, mas delicados. Seus cabelos escuros estavam arrumados em ondas elegantes que caíam em cascatas sobre os ombros nus, com algumas mechas presas por delicados grampos de prata. Sua pele brilhava saudável, corada pelo ar fresco da viagem. E quando ela levantou a cabeça, olhando diretamente para todos que observavam sem um traço de vergonha ou hesitação, seus olhos heterocromáticos capturaram a luz da tocha. Um dourado flamejante como metal derretido, o outro um prateado brilhante como estrelas. Ela não estava mais se escondendo. Ela não estava encolhendo. Ela estava magnífica. Sussurros irromperam como ondas. Quem é ela? Pelos deuses! Nunca vi ninguém tão linda. Aqueles olhos são de cores diferentes. Espera, ela não é. Não, não pode ser. Ela é a companheira do rei Alfa Lauren de Lunaris. Lauren ofereceu seu braço a Jansa com um gesto elegante e respeitoso, e ela o aceitou com um sorriso confiante que não vacilou por um segundo. Juntos, eles subiram os degraus do castelo e entraram no grande salão. O salão estava lotado. Centenas de lobos das matilhas mais importantes haviam se reunido. Todos vestidos com suas melhores sedas, veludos, joias brilhando sob 1000 velas. Todos ansiosos para ver a escolhida do poderoso rei Alfa Rudolf. Lauren e Jansa moveram-se pela multidão, e era impossível não notar como as pessoas literalmente paravam no meio da conversa para encarar. Alguns com admiração aberta, outros com inveja mal disfarçada. Muitos simplesmente chocados, de olhos arregalados. Um casal perfeito, poderoso, lindo, magnético. Eles estão encarando. Jansa murmurou, mantendo seu sorriso. Deixe-os encarar. Lauren murmurou de volta, cobrindo a mão dela com a sua em seu braço. Você merece cada olhar. Jansa apertou o braço dele levemente em agradecimento silencioso. Seguindo o protocolo da corte, eles se aproximaram do anfitrião para cumprimentá-lo. Era costume que os alfas visitantes se apresentassem ao rei da casa. Rudolf estava no centro do salão, cercado por conselheiros e nobres,
ao lado de uma loba loira com um ar aristocrático, cabelos dourados perfeitamente arrumados, um vestido vermelho caro, joias em sua garganta. Ela segurava o braço dele com familiaridade possessiva, presumivelmente a escolhida que seria apresentada. Rudolph usava traje formal preto que enfatizava sua figura imponente, uma túnica de veludo escuro com detalhes prateados, cabelos pretos soltos sobre os ombros largos, a postura de alguém que impunha respeito apenas pela presença. Quando ele viu Lauren se aproximar, Rudolph sorriu, aquele sorriso político e calculista que nunca chegava aos seus olhos escuros. Lauren, ele cumprimentou, estendendo a mão com firmeza. É uma honra ter o rei de Lunares em meu baile. Sua presença eleva nossa celebração. A honra é minha, rei Alfa. Lauren respondeu educadamente, apertando a mão oferecida com igual força. Foi então que os olhos de Rudolph se voltaram para a companheira de Lauren, e ele congelou. A mão que segurava a de Lauren ficou rígida. Sua respiração engasgou. Olhos escuros se arregalaram em choque absoluto. Lauren sentiu o exato momento em que Rudolph a reconheceu. Ele viu a cor esvair-se do rosto de Rudolph. Viu seu maxilar relaxar ligeiramente antes que ele forçasse o controle de volta à sua expressão. Ao redor deles, conselheiros e nobres notaram a reação estranha, olhando curiosamente entre Rudolph e a mulher misteriosa. Yansa, Rudolph sussurrou, o nome saindo de sua boca como se ele tivesse sido esfaqueado no estômago. A loba loira ao lado dele franziu a testa, confusa e irritada com a reação dele. Jansa encontrou o olhar dele sem emoção visível. Seu rosto era uma máscara de polidez fria e distante. Rudolph, ela respondeu com um aceno leve e formal, como se cumprimentasse um conhecido distante. Parabéns por sua escolhida. Que sua união seja próspera. Sua voz era calma, controlada e indiferente, como se ele fosse apenas mais um rosto na multidão. E Lauren viu isso devastar Rudolph de uma forma que gritos ou lágrimas nunca poderiam. A loba loira olhou entre eles, a confusão se aguçando em algo mais. Ciúme suspeita. Rudolph olhou para Yansa. Realmente olhou como se a visse pela primeira vez, e Lauren quase podia ouvir os pensamentos correndo em sua cabeça. Esta não era a loba tímida, mal vestida e encolhida que ele havia rejeitado meses atrás. Esta era uma mulher deslumbrante, confiante, radiante, poderosa em sua própria pele. Os olhos que ele havia chamado de ridículos e amaldiçoados agora brilhavam como joias preciosas. A postura que ele havia pensado curvada e errada agora era ereta e orgulhosa. O corpo que ele havia dispensado era forte e gracioso, e ela estava ao lado de outro rei alfa, olhando para Rudolph como se ele não significasse absolutamente nada. Algo escuro e perigoso cintilou no rosto de Rudolph. Ciúme, arrependimento, possessividade, tudo emaranhado em uma expressão que ele lutava para controlar. Você está com ele? Rudolph perguntou, sua voz mais áspera do que ele pretendia, seus olhos deslizando para Lauren com algo perigosamente próximo de uma acusação. Yansa é minha conselheira mais valiosa, Lauren disse, seu tom calmo, mas com um toque de aço protetor. E sim, ela me acompanha esta noite. Sou muito afortunado por ter sua companhia. A loba loira apertou o braço de Rudolph, descontente. Rudolph, ela disse, sua voz tensa. Mas Rudolph não respondeu, seu olhar fixo em Yansa, como se ninguém mais existisse no salão. Seu maxilar travou. Os músculos de seu pescoço ficaram tensos. Preciso falar com você, ele disse, olhando diretamente para Jansa, ignorando a mulher ao lado dele. Em particular, a loba loira soltou o braço dele bruscamente, seu rosto corado de humilhação. Não há nada para conversar, Jansa disse simplesmente, sua voz firme. Yansa, aproveite seu baile, rei alfa, ela disse, virando-se com graça tranquila. Tenho certeza de que sua escolhida está esperando por sua atenção. Seria indelicado negligenciá-la.
A alfinetada educada atingiu em cheio. A loba loira ficou ainda mais vermelha, lágrimas de raiva e humilhação brilhando em seus olhos. Lauren seguiu Yansa, sentindo o olhar de Rudolph queimando em suas costas. Sentindo também os olhares chocados de dezenas de nobres que haviam testemunhado a troca. Quando estavam longe o suficiente, Lauren se inclinou ligeiramente em direção a ela. Você está bem? Yansa respirou fundo, então soltou o ar lentamente. Eu estou, ela disse, e parecia surpresa com sua própria verdade. Pensei que vê-lo novamente me quebraria completamente, mas sinto apenas vazio, como se ele fosse um estranho. Ela olhou para Lauren e havia algo como admiração em seus olhos. Estou livre, ela sussurrou, verdadeiramente livre. Lauren sorriu, cobrindo a mão dela com a sua. Sim, ele concordou, você está. A música começou a tocar. Uma valsa elegante que ecoou pelo imenso salão. Casais começaram a se formar na pista de dança, movendo-se em padrões intrincados e graciosos. Do outro lado do salão, Yansa podia ver Rudolph sendo praticamente arrastado para a pista pela loba loira, que estava tentando reafirmar seu lugar ao lado dele, mas os olhos dele continuavam vagando, procurando pela multidão, procurando por ela. Lauren notou também. Ele se virou para Yansa e estendeu a mão com elegância formal. Posso ter esta dança? Yansa hesitou por apenas uma fração de segundo, não por medo, mas por uma consciência aguçada do momento. Dançar com Lauren aqui neste salão onde meses atrás ela havia sido estilhaçada. Parecia fechar um ciclo. Seria um prazer, ela disse colocando a mão na dele. Lauren a guiou para a pista e quando a puxou para perto, uma mão segurando a dela com gentileza firme, a outra repousando respeitosamente em sua cintura, Yansa sentiu o mundo ao seu redor começar a desaparecer. Eles começaram a dançar, movendo-se em perfeita sincronia, como se estivessem dançando juntos há anos. Você dança bem, Lauren observou, um sorriso puxando sua boca. Você me ensinou, lembra? Yansa disse com um pequeno sorriso. Junto com todo o resto, estratégia de defesa, diplomacia e dança, porque você insistiu que um conselheiro precisa saber como se mover na sociedade. E eu estava certo, Lauren disse, seus olhos azuis brilhantes. Olhe para você agora. Magnífica. Yansa corou levemente, mas não desviou o olhar. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, e Yansa estava tão focada em Lauren, seus olhos, seu toque, sua presença, que ela quase esqueceu onde estava, até que uma voz a interrompeu. Posso roubar a dama para uma dança? Eles pararam e se viraram. Rudolph estava lá, tendo abandonado sua escolhida no meio da pista. Sua mão estava estendida em direção a Yansa, sua expressão tensa e quase implorante. Atrás dele, a loba loira o encarava com uma mistura de fúria e humilhação, enquanto nobres próximos sussurravam e apontavam. Yansa olhou para a mão de Rudolph como se fosse algo perigoso, então para o rosto dele, e Lauren viu o momento exato em que ela decidiu se divertir um pouco. Oh, ela disse, sua voz escorrendo falsa preocupação e inocência exagerada. Eu adoraria de verdade, mas infelizmente não sei dançar. Rudolph franziu a testa confuso. Mas você estava dançando agora mesmo com ele. Eu estava? Yansa perguntou, piscando com inocência teatral. Que estranho. Devo ter sérios problemas com meus pés, então. Eles simplesmente não funcionam direito às vezes. Muito inconveniente. Lauren teve que morder o interior da bochecha com força para não rir em voz alta. Um som estrangulado de diversão escapou dele de qualquer maneira, que ele tentou disfarçar como uma tosse. Ao redor deles, vários nobres próximos o suficiente para ouvir riram discretamente atrás de leques e taças de vinho. Rudolph olhou entre eles, percebendo que estava sendo abertamente ridicularizado, e seu rosto corou. Parte raiva, parte humilhação. Yansa, preciso falar com você, e preciso voltar a dançar.
Jansa disse brilhantemente, virando-se para Lauren com um sorriso radiante. Com meu parceiro que, curiosamente, não faz meus pés desenvolverem problemas misteriosos. Engraçado como isso funciona, não é? Ela puxou Lauren de volta para a dança, deixando Rudolph parado sozinho no meio da pista, com centenas de olhos assistindo sua rejeição pública. A loba loira fez um som estrangulado e saiu correndo do salão em lágrimas. Vários conselheiros de Rudolph correram de uma vez, tentando conter os danos e tirá-lo da pista antes que as coisas piorassem. Quando estavam longe o suficiente, Lauren finalmente soltou a risada. Baixa, genuína, cheia de deleite. Problemas com seus pés. Ele repetiu, seus olhos azuis cintilando. Jansa, isso foi brilhante. Bem, Hansa disse, sorrindo maliciosamente de um jeito que fez o coração de Lauren pular. É tecnicamente verdade. Meus pés têm um problema sério e inexplicável em dançar com homens que me rejeitaram publicamente e me chamaram de vergonha. Deve ser alguma condição rara. Lauren riu mais alto, e o som real e alegre fez vários nobres olharem com sorrisos curiosos. Era raro ver um rei alfa tão relaxado. Quando a música terminou, Lauren manteve a mão dela na sua. Preciso de ar fresco, ele murmurou. Venha comigo. Jansa assentiu e ele a guiou para fora do salão através de portas francesas que se abriam para um terraço ao ar livre. O ar noturno estava fresco e limpo em comparação com o calor sufocante do salão. A lua cheia brilhava acima deles, banhando tudo em uma luz prateada etérea. Eles ficaram em silêncio por um momento, lado a lado no balaústre de pedra, olhando para os jardins iluminados pela lua abaixo. Jansa, Lauren disse. Eventualmente, virando-se para encará-la, ela também se virou, e ao luar, seus olhos heterocromáticos pareciam brilhar com sua própria luz. Lauren. Ele se aproximou, e o ar entre eles ficou carregado com algo não dito, mas profundamente sentido. Não posso mais fingir, ele disse suavemente, sua voz áspera com emoção contida. Fingir o quê? Que você é apenas minha conselheira? Lauren disse, levantando uma mão para tocar o rosto dela gentilmente, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com reverência. Que não penso em você constantemente, que meu coração não dispara toda vez que você entra em um cômodo. Que eu deixe ir, que eu não... Ele parou, procurando as palavras certas. Jansa estava imóvel, mal respirando, olhos fixos nos dele. Eu não anseio por você, Lauren terminou. De todas as maneiras possíveis. O coração de Hansa batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Lauren, ela sussurrou, sua própria mão subindo para cobrir a dele contra sua bochecha. Eu também não consigo mais fingir. Fingir o quê? Ele ecoou a pergunta dela, um pequeno sorriso tocando sua boca. Que eu não acordo pensando em você. Que eu não te procuro em todos os cômodos. Que eu não... A voz dela falhou por um momento. Que eu não quero que você me veja como mais do que sua conselheira. Eu te vejo, Lauren disse, inclinando-se mais perto, sua testa quase roçando a dela. Eu te vejo, Jansa. E o que eu vejo me tira o fôlego. A tensão no ar tornou-se quase tangível. Lauren, Jansa sussurrou novamente. E então, quando ele fechou os últimos centímetros, quando seus lábios finalmente encontraram os dela em um beijo que foi gentil, mas cheio de promessas não ditas, Jansa sentiu algo dentro dela se abrir. E pela primeira vez desde a rejeição, desde a dor, desde tudo, ela se sentiu amada. E quando eles se separaram, ambos respirando um pouco mais rápido, ambos com olhos brilhantes, Jansa sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Algo que não poderia ser desfeito, algo que ela nunca gostaria que fosse desfeito. Lauren encostou a testa na dela, olhos fechados, saboreando o momento. E foi então que ouviram passos rápidos e uma voz irritada cortando a noite. Jansa. Eles se separaram e se viraram. Rudolph estava na entrada do terraço, seu rosto contorcido de raiva, ciúme e algo que parecia desespero.
E Jansa soube, olhando para ele, que a noite estava longe de terminar. Rudolf estava na entrada do terraço, seu peito subindo e descendo com respirações pesadas como se tivesse corrido. Suas mãos estavam cerradas em punhos apertados, seus olhos escuros fixos em Jansa, com uma intensidade que beirava a obsessão. Você, ele disse, sua voz saindo áspera, tire as mãos dela. Lauren não se moveu. Ele simplesmente permaneceu ao lado de Jansa, protetor, mas não possessivo. Cuidado com o seu tom, Rudolf, Lauren disse, sua voz calma, mas com uma corrente de aço por baixo. Ela é minha, Rudolf rugiu, dando um passo para o terraço. A palavra ecoou na noite. Do salão atrás dele, rostos curiosos começaram a aparecer em portas e janelas. Nobres sussurrando, apontando, escândalos se espalhando como um incêndio. Jansa deu um passo à frente e Lauren viu chamas em seus olhos heterocromáticos. Sua, ela repetiu, sua voz baixa, mas perigosa. Sua? Você não tem direito sobre mim, Rudolf. Você era minha companheira rejeitada, Rudolf disse. E havia algo quebrado em sua voz agora. Algo que soava como arrependimento, o elo que você despedaçou. Jansa o interrompeu, sua voz aumentando. Você me rejeitou publicamente. Você disse que eu não era digna, que eu trazia vergonha. Cada palavra atingiu como uma lâmina. Do salão, mais pessoas se aglomeraram para assistir. Entre elas, Lauren viu a loba loira, a escolhida de Rudolf. Seu rosto manchado de lágrimas, sendo consolada por outras mulheres nobres. Eu cometi um erro, Rudolf disse, e pela primeira vez sua voz vacilou. Eu vejo isso agora. Olhe para você. Você é magnífica. Eu sempre fui, Jansa disse friamente. Você estava apenas cego demais para ver isso. Mas agora eu vejo. Rudolf deu outro passo em direção a ela. E eu não consigo. Meu lobo nunca aceitou a rejeição. O elo pode ter sido despedaçado por palavras, mas seu cheiro permaneceu em minha alma. Eu não consigo. Isso não é problema meu. Jansa disse, e Lauren sentiu o orgulho inflar em seu peito com a força dela. Jansa, por favor. Rudolf implorou agora. E o poderoso e temido rei Alfa parecia quase desesperado. Podemos consertar isso. O templo diz que um rei pode tentar reverter uma rejeição. É raro, mas possível com sangue e ritual. Não, Jansa disse simplesmente. Você nem vai considerar. Não há nada a considerar, Jansa respondeu, erguendo o queixo. Você olhou para mim e decidiu que eu não valia nada. Você catalogou cada falha em voz alta para que todos pudessem ouvir. Você me chamou de amaldiçoada. Sua voz tremeu ligeiramente, mas ela se manteve firme. E você sabe o que eu pensei quando vim aqui hoje? Pensei que doeria. Que te ver novamente estando no lugar onde você me despedaçou, reabriria todas aquelas feridas. Ela pausou e um sorriso pequeno, mas genuíno, apareceu em seu rosto. Mas não doeu porque eu percebi algo importante. Não há mais elo para mim. Você é apenas um homem que cometeu um erro terrível e agora quer desfazê-lo porque é conveniente. Rudolf empalideceu. Não é sobre conveniência. Então é sobre o quê? Jansa perguntou, apontando para o salão onde a loba loira estava chorando. Sobre ela? Sua escolhida que você abandonou no meio da pista de dança? A mulher que você estava prestes a apresentar como sua aluna? Sussurros explodiram entre os curiosos. A loba loira soluçou mais alto, cobrindo o rosto com as mãos. Lauren viu Jansa começar a tremer, não de medo, mas de raiva acumulada. Ela estava expondo demais, rasgando velhas feridas na frente de todos esses estranhos. Ele deu um passo à frente, colocando-se parcialmente na frente dela. Rudolf, Lauren disse, ainda calmo, mas com um aviso claro. Deixe isso para lá. Você fez sua escolha meses atrás. Viva com as consequências. Ela foi a primeira que meu lobo reconheceu. Rudolf rosnou, seus olhos brilhando com algo primal, possessivo. Ela nunca foi sua, Lauren respondeu,
com certeza absoluta em sua voz. Você a rejeitou. Está feito. Pode ser desfeito. Rudolph disse, seus olhos estreitando-se. O ritual de sangue não acontecerá, Lauren disse. Você não pode me impedir de reivindicar o que é meu por direito de elo, Rudolph argumentou, sua voz ficando mais alta, mais desesperada. Um elo que você destruiu, Lauren apontou. Mas um que pode ser restaurado, Rudolph quase gritou. As leis antigas permitem. Eu não quero, Jansa gritou, silenciando a todos. O terraço caiu em silêncio absoluto. Até os sussurros pararam. Jansa deu um passo à frente, saindo do abrigo parcial de Lauren, encarando Rudolph diretamente. Eu não quero, ela repetiu, cada palavra pontuada. Você pode ter todas as leis antigas que quiser. Você pode ter todos os rituais do mundo. Eu não farei parte. Eu me recuso. Jansa, você não pode me reivindicar porque eu não sou sua. Eu nunca fui e nunca serei. Jansa terminou. O silêncio que se seguiu foi profundo. Então Rudolph fez algo que chocou todos os presentes. Ele caiu de joelhos. O orgulhoso rei Alfa de Shadowmoor de joelhos diante de centenas de testemunhas. Por favor, ele sussurrou. Jansa, por favor, eu imploro. Eu estava errado, terrivelmente errado. Apenas me dê uma chance. Levante-se, Jansa disse. E havia algo como pena em sua voz agora. Por favor, Rudolph, levante-se. Não mudará nada. Mas Rudolph não se levantou, e Lauren viu o momento em que o desespero se transformou em raiva. Rudolph se levantou de um salto, seu rosto se contorcendo. Então que seja decidido à moda antiga, ele declarou, sua voz ecoando pelo terraço e pelo salão. Eu, Rudolph, rei Alfa de Shadowmoor, desafio você, Lauren de Lunaris, para um duelo alfa. Gritos irromperam entre os curiosos. Lauren ficou muito imóvel. Um duelo alfa, ele repetiu. Sim, Rudolph disse, recuperando a compostura. Pelas leis antigas, quando dois alfas disputam direitos sobre uma companheira, o duelo decide. A lua cobra seu preço, e nem sempre é do lutador. Jansa não é propriedade a ser disputada. Lauren disse, sua voz perigosamente baixa. Mas o elo existe, Rudolph insistiu. Mesmo quebrado, ele existe, e isso me dá direitos. Você não tem direitos, Lauren o interrompeu. Então prove, Rudolph desafiou no duelo. Ou você é um covarde. A provocação era óbvia, calculada. Lauren olhou para Jansa, que estava pálida, seus olhos arregalados de preocupação. Lauren, não, ela sussurrou. Você não precisa. Eu sei, Lauren disse gentilmente. Então ele se virou para Rudolph, e quando falou, sua voz era fria como gelo. Eu aceito seu desafio, mas não porque lhe acredito ter direitos sobre Jansa. Ele se aproximou de Rudolph, olhos azuis encontrando os escuros. Eu luto porque você a humilhou, porque você a quebrou, porque você olhou para algo extraordinário e chamou de vergonha. E porque aqui, em seu próprio reino, na frente de todos que testemunharam sua crueldade. Lauren pausou, deixando cada palavra penetrar. Você vai ouvir isso. Ela sempre foi digna, e eu defenderei essa verdade com meu último suspiro. Murmúrios de aprovação surgiram de alguns dos espectadores. Até alguns dos nobres de Shadowmoor pareceram impressionados. Amanhã, ao amanhecer, Rudolph disse na arena de duelo. Que assim seja, Lauren concordou. Então Rudolph sorriu, algo frio e calculista. E já que você quer fazer isso de acordo com a tradição, será em forma de lobo, semi-transformação permitida, e a multidão testemunha. É assim que fazemos em Shadowmoor. Lauren não recuou. Eu aceito. Um conselheiro idoso de Shadowmoor deu um passo à frente da multidão. Como ancião do Templo da Lua, ele disse, sua voz ressonante. Eu testemunhei este desafio. Um duelo alfa será realizado ao amanhecer em forma de lobo até a submissão ou a morte. Ele pausou, olhando entre Lauren e Rudolph. Mas ouçam bem.
Quando dois reis lutam por uma loba marcada pelos deuses com olhos bicolores, a lua cobra seu preço, sangue será derramado, e nem tudo que é perdido pode ser recuperado. Um arrepio percorreu a multidão. Yansa sentiu algo gelado escorrer por sua espinha. Lauren apenas assentiu. Estou ciente dos riscos. Então que a deusa da lua decida, o ancião disse. Ao amanhecer, a multidão começou a se dispersar lentamente, sussurros frenéticos enchendo o ar. O escândalo da noite seria falado por meses, talvez anos. Rudolf lançou um último olhar para Yansa, algo entre arrependimento e possessividade, antes de se virar e deixar o terraço. Quando finalmente estavam sozinhos, Yansa se virou para Lauren, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não deveria ter aceitado, ela disse, sua voz tremendo. Ele é brutal em combate. Ele nunca mostra misericórdia. Eu ouvi histórias. Ei, Lauren disse suavemente, pegando as mãos dela nas suas. Olhe para mim. Yansa levantou os olhos. Eu não vou perder, Lauren disse com calma convicção. Não porque sou mais forte, mas porque tenho algo que ele não tem. O quê? Uma razão real para lutar? Lauren disse, apertando as mãos dela. Ele luta por orgulho ferido. Eu luto por você. Lágrimas finalmente escorreram pelas bochechas de Yansa. E se algo acontecer com você, ela sussurrou. Lauren, eu não consigo. Se você se machucar por minha causa, nada acontecerá. Lauren prometeu. Confie em mim, eu confio em você. Yansa disse, só eu estou com medo. Lauren a puxou para seus braços, segurando-a enquanto ela finalmente deixava a tensão da noite se transformar em soluços silenciosos. Tudo vai ficar bem, ele murmurou em seu cabelo. Eu prometo. O resto da noite passou em tensão nervosa. Lauren foi levado para os aposentos de hóspedes preparados para ele, onde passou as horas revisando mentalmente estratégias de combate. Yansa tentou dormir, mas não conseguiu. Ela permaneceu acordada, olhando pela janela para a lua, orando a deuses em que ela nem tinha certeza se acreditava. Quando o primeiro raio de luz tocou o horizonte, os servos começaram a se mover pelo castelo. O duelo estava prestes a começar, e o reino inteiro, ambos os reinos, observariam. A arena de duelo era um círculo de pedra antiga nos jardins dos fundos do castelo, cercada por arquibancadas de pedra, agora lotadas de espectadores. Centenas de lobos haviam se reunido. Nobres, servos, guardas, todos ansiosos para testemunhar o confronto entre dois reis alfa. Yansa sentou-se em uma área reservada para testemunhas importantes, flanqueada por guardas de lunares que Lauren havia insistido que permanecessem com ela. Ela estava pálida, suas mãos apertadas tão fortemente que seus nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado da arena, Rudolf entrou primeiro. Ele usava apenas calças de couro de combate, seu torso nu mostrando músculos definidos e cicatrizes de batalhas anteriores. Seu cabelo preto estava preso. Seus olhos escuros brilhavam com determinação e algo mais sombrio. Ele parecia exatamente o guerreiro brutal que as histórias pintavam. A multidão rugiu em aprovação. Ele era o rei deles, afinal. Então Lauren entrou. Ele também usava apenas calças de combate, seu cabelo loiro parcialmente preso. Mas onde Rudolf parecia agressivo, Lauren parecia sereno, calmo, como um lago profundo antes de uma tempestade. Seus olhos azuis encontraram Yansa nas arquibancadas, e ele sorriu, pequeno, mas tranquilizador. Tudo vai ficar bem, ele parecia dizer. Yansa tentou sorrir de volta, mas não conseguiu. O medo era muito forte. O ancião entrou no centro da arena, levantando ambas as mãos. Testemunhas da lua, ele chamou. Hoje testemunhamos um duelo alfa. Pelas leis antigas, este combate decidirá honra e direito. Ele olhou para Lauren. Lauren de Lunares, você entende os termos? Eu entendo, Lauren disse, sua voz firme. Ele olhou para Rudolf. Rudolf de Shadowmoor, você entende os termos? Eu entendo,
Rudolf respondeu. Então que as transformações comecem, o ancião declarou, recuando rapidamente do círculo. E enquanto a multidão prendia coletivamente a respiração, ambos os alfas começaram a mudar. A transformação era sempre brutal de se observar. Ossos quebrando e se reformando, músculos expandindo, pelos irrompendo. Mas estes eram reis alfa, e alfas se transformavam de maneira diferente. Maiores, mais poderosos, mais perigosos. O ancião levantou uma mão. Que o duelo comece e o inferno se soltou. Capítulo 5. Rudolf atacou primeiro. Sem aviso, sem hesitação, apenas pura agressão explosiva. Ele cruzou a arena em 3 saltos maciços, mandíbulas abertas, mirando a garganta de Lauron. Lauron se moveu, não para trás, mas para o lado, rápido, fluido, usando a velocidade contra a força bruta de Rudolf. As mandíbulas do lobo negro se fecharam no ar vazio, o impulso o levando para frente. Lauron pivotou e contra-atacou, garras rasgando o flanco de Rudolf antes que ele se afastasse novamente. Primeiro sangue, a multidão rugiu. Rudolf se recuperou, rosnando de fúria. Ele atacou novamente, desta vez com mais cuidado, circulando, procurando uma abertura. Lauron também circulou, mantendo distância, olhos azuis fixos em cada movimento. Ele é mais forte, Lauron sabia. Mais pesado, mais brutal. Mas eu sou mais rápido, mais estratégico. Rudolf avançou novamente, fingindo pela esquerda antes de atacar pela direita. Lauron viu a finta, mas não rápido o suficiente. Dentes enormes se fecharam em seu ombro, perfurando fundo. A dor explodiu por ele. A multidão gritou, metade em aprovação, metade em horror. Jansa soltou um grito estrangulado, suas mãos voando para cobrir a boca. Lauron ignorou a dor. Ele se contorceu, usando o peso de Rudolf contra ele, e conseguiu afundar suas próprias presas na orelha do lobo negro. Rudolf guinchou e soltou, tropeçando para trás. Sangue escorria de ambos agora. O ombro de Lauron latejava com dor aguda. A orelha de Rudolf pendia em um ângulo errado. Eles se separaram, circulando novamente, ambos reavaliando. Ele é bom, Lauron admitiu. Melhor do que eu esperava. Mas Lauron tinha algo que Rudolf não tinha. Propósito. Ele lançou um olhar para as arquibancadas, encontrando Jansa. Ela estava de pé agora, lágrimas nas bochechas, mas seus olhos fixos nele. E Lauron lembrou por que estava ali. Rudolf atacou novamente, mas desta vez Lauron estava pronto. Ele se abaixou sob o golpe, deslizando sob o corpo maciço de Rudolf, e rasgou com suas garras traseiras ao passar, um movimento que ele havia ensinado a Jansa meses atrás durante o treinamento. Rudolf rugiu de dor quando as garras abriram cortes profundos em sua barriga. Ele girou, furioso agora, abandonando toda a estratégia por pura raiva. E essa foi sua queda. A raiva o tornava previsível. Rudolf atacou descontroladamente de novo, confiando na força bruta. Lauron se esquivou, bloqueou e contra-atacou com precisão cirúrgica. Um corte aqui, uma mordida ali, nunca ficando parado tempo suficiente para Rudolf acertar um golpe limpo. A luta se arrastou. 5 minutos 10, 15. Ambos sangravam de múltiplas feridas. Ambos ofegavam pesadamente. Mas Lauron tinha resistência. Anos de treinamento disciplinado, estratégia acima da força bruta. Rudolf começou a desacelerar. Seus ataques ficaram lentos, menos coordenados. E então Lauron viu a abertura. Rudolf avançou novamente, cansado, descuidado. Lauron esperou até o último segundo possível, então se moveu, não para o lado, mas diretamente para a frente, pegando Rudolf de surpresa. Ele deslizou sob as mandíbulas abertas e disparou para cima, suas próprias mandíbulas se travando na garganta de Rudolf. Não forte o suficiente para matar, mas forte o suficiente para forçar a submissão. Rudolf lutou,
Mas Lauren tinha a posição perfeita. Ele apertou, presas pressionando a pele, encontrando a jugular. Uma mensagem clara. Posso acabar com isso agora se quiser. Rudolph parou de lutar. Por longos segundos, eles se mantiveram assim. A multidão em silêncio absoluto. Então, lentamente, Rudolph expôs sua garganta, o sinal universal de submissão entre os lobos. Lauren soltou e recuou. O ancião entrou na arena, levantando as mãos. Submissão, ele declarou. O duelo acabou. Lauren de Lunares é vitorioso. A multidão explodiu, metade torcendo, metade protestando, todos atônitos. Lauren voltou à forma humana, seu corpo escorregadio de sangue e feridas, mas ainda de pé. Rudolph também se transformou, caindo de joelhos, ofegando. Lauren o olhou por um longo momento. Você é forte, Lauren disse, sua voz áspera. Mas força não é tudo. Ele se virou para as arquibancadas onde Yansa já estava correndo, guardas tentando segui-la. Então suas pernas cederam. Lauren caiu de joelhos enquanto a exaustão e a perda de sangue finalmente o alcançavam. Yansa o alcançou, caindo de joelhos ao lado dele, as mãos indo imediatamente para seus ferimentos. Lauren, ela chorou. Você está... Há tanto sangue. Estou bem, ele conseguiu. Embora tudo doesse, valeu a pena. A curandeira correu com ajuda imediatamente, começando a tratar os ferimentos de Lauren. Ele vai ficar bem, ela garantiu a Jansa. Nada fatal, mas ele precisa de descanso. Jansa assentiu, nunca soltando a mão de Lauren. Do outro lado da arena, Rudolph ainda estava de joelhos, observando Lauren e Jansa juntos, observando o jeito que ela o olhava, o jeito que ele a olhava. E finalmente Rudolph entendeu. Ele não tinha apenas perdido o duelo, ele a havia perdido de todas as maneiras possíveis. O ancião se aproximou de Rudolph, falando baixo. O duelo está decidido. Você não pode mais reivindicá-la. Rudolph assentiu lentamente, algo quebrando em seu peito. Eu sei. Ele olhou para Hansa uma última vez, memorizando-a, olhos heterocromáticos brilhando com lágrimas, seu belo rosto curvado sobre Lauren, com óbvia preocupação, sua mão segurando a dele como se ela nunca a soltasse. Ela realmente o ama, Rudolph percebeu. Então Rudolph se virou e deixou a arena, esparsos aplausos o seguindo. Seu reino havia testemunhado sua derrota, sua humilhação. Lauren foi levado para os aposentos de hóspedes, onde a curandeira trabalhou por horas limpando feridas, costurando cortes profundos, enfaixando costelas machucadas. Jansa ficou ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão, recusando-se a sair, mesmo quando a curandeira sugeriu. Quando o trabalho finalmente terminou, Lauren estava enfaixado e pálido, mas seus olhos azuis ainda brilhavam quando ele a olhava. Você deveria descansar, a curandeira disse. O corpo precisa de tempo para curar. Eu vou descansar, Lauren prometeu. Mas primeiro ele olhou para Jansa. Posso ter um momento a sós com ela? A curandeira sorriu fracamente. Claro, mas não se esforce demais, Rei Alfa. Quando estavam sozinhos, Jansa finalmente soltou um suspiro trêmulo. Ela falou, lágrimas ameaçando cair. Quando vi aquelas mandíbulas se fecharem em você, desculpe por te assustar, Lauren disse suavemente. Lauren gentilmente a puxou para mais perto, ignorando a dor em suas feridas. Jansa, eu te amo, ele disse simplesmente. Lágrimas escorreram pelo rosto de Jansa. Eu não sou o elo que o destino escolheu para você, Lauren continuou. Mas eu escolho você. Eu quero você todos os dias, Lauren. Jansa sussurrou, sua voz embargada pela emoção. E eu sei que você passou por muita coisa, Lauren disse. Que você foi ferida de maneiras que eu nunca entenderei completamente. Então não espero que você sinta o mesmo, mas eu precisava que você soubesse. Eu te amo, Jansa. Por um momento, Jansa apenas o encarou, lágrimas escorrendo livremente.
Então ela se inclinou e o beijou gentilmente, cuidadosa com seus ferimentos, mas cheia de emoção. Quando ela se afastou, ela estava sorrindo através das lágrimas. E eu te amo também, ela disse finalmente. Yansa, Lauren sussurrou, seu coração explodindo de felicidade. Eu escolho você, Yansa disse, todos os dias para sempre, se você me quiser. Se eu te quiser, Lauren riu, então sibilou enquanto o movimento puxava suas costelas. Yansa, você é tudo o que eu sempre quis, mas nunca soube que precisava. Eles ficaram assim por um longo tempo, testas juntas, simplesmente existindo no espaço um do outro. Então Jansa disse eventualmente, o que fazemos agora? Agora, Lauren sorriu. Agora, quando minhas feridas cicatrizarem, eu te perguntarei adequadamente se você aceitaria ser minha aluna. Jansa riu, o som leve e feliz. E quando eles se beijaram novamente, Oaishiyam foi com a certeza de que haviam encontrado algo que nenhum elo forçado jamais poderia igualar. Amor verdadeiro construído sobre respeito, admiração, escolha e tempo. O tipo de amor que duraria para sempre. 2 anos depois, o reino de Lunares estava celebrando. Lauren e Jansa estavam marcando seu segundo aniversário como rei e Luna, e o reino nunca havia sido tão próspero. Sob sua liderança compartilhada, Lunares tornou-se conhecida não apenas pela força militar, mas pela justiça, compaixão e diplomacia inteligente. Jansa, com seus olhos heterocromáticos, antes vistos como uma maldição, era agora admirada em reinos vizinhos como a aluna mais sábia e gentil da geração. Crianças nascidas com características diferentes eram agora celebradas, não escondidas. E o amor entre rei e Luna tornou-se lenda. Não um amor forçado pelo destino, mas um amor livremente escolhido. Em uma tarde tranquila, Lauren e Jansa caminharam pelos jardins do castelo de mãos dadas. Você tem notícias de Shadowmoor? Jansa perguntou. Lauren assentiu. Rudolph finalmente se casou. Dizem que é uma parceria política, mas respeitosa. Eu espero que ele encontre a felicidade, Jansa disse. E ela o fez. A raiva havia desaparecido há muito tempo. Apenas uma indiferença pacífica permaneceu. Você é incrível. Você sabe disso? Lauren disse, parando para olhá-la. Por quê? Por ter compaixão, mesmo por aquele que te machucou. Yansa sorriu. Ele me machucou sim, mas essa dor me levou a você. Então, de certa forma, sou grata. Lauren a puxou para seus braços. Eu te amo, ele disse como dizia todos os dias. Minha extraordinária Luna. E eu te amo, Jansa respondeu como respondia todos os dias. Meu rei que me ensinou a voar. E quando eles se beijaram sob o sol da tarde, cercados por flores e paz, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro. Um amor não dado pelo destino, mas construído com escolha, respeito e tempo. O tipo de amor que vale cada batalha.